Olá, sou Jefferson Martins, aqui da Amigo Corretor, e hoje estamos tendo o prazer grandioso de estarmos aqui na Consolida, no escritório do André Lem, que é o nosso correspondente Caixa, inclusive que fica aqui na 85, próximo da Caixa Comum, pertinho do Cartório Silva. André, muito obrigado por ter aceito esse convite. Imagina, a honra é toda minha aqui, fazer parte desse projeto que a gente quer mesmo é sanar as dúvidas dos clientes. Estou à disposição. Show de bola. André, inclusive, alguns dias atrás nós fizemos uma enquete no nosso Instagram, perguntando para os nossos seguidores, as pessoas que acompanham o nosso dia a dia, qual eram as dúvidas, né? E demos 3 opções para falar a respeito de cartório, contrato de compra e venda ou financiamento. E dessa enquete ganhou o financiamento. E você que é um dos nossos parceiros em termos de financiamento, eu falei, olha, essa enquete, quando ela venceu, eu falei para o Flávio, não pode ser de pessoa a não ser o André. Nós somos especialistas na hora de avaliar, comprar e vender, mas o André é o cara do financiamento. Conta comigo, estou à disposição. É isso aí. Bora. André, primeira pergunta então, quais são os quesitos básicos para a pessoa conseguir obter financiamento na Caixa Comum? Perfeito. Hoje o quesito básico é renda. Que a gente pensa em financiamento, o cliente precisa ter uma comprovação de renda. Fora isso, a idade também, a partir de 18 anos, sendo que a idade limite é 80. Mas basicamente o que a gente nota do cliente, que a gente pede primeiramente é a questão da renda. Entendi, André. E assim, particularmente, tem algum valor máximo para ser financiado? Então, a Caixa ela concede até 80% do valor do imóvel como financiamento. Nesse caso, a gente utiliza a renda para saber se o cliente tem capacidade para chegar nessa porcentagem de financiamento. Então, uma coisa linka com a outra. Entendi. E assim, uma dúvida que é muito recorrente também, né? Qual que é o prazo máximo para um financiamento na Caixa, André? Então, o prazo que a Caixa concede hoje é até 420 meses, isso dá 35 anos. Só que a Caixa tem uma regrinha, ela soma o prazo de financiamento mais a idade do cliente, isso não pode ultrapassar 80 anos. Então, o cliente hoje que tem 60 anos financia em 20, o cliente que tem 70 financia em 10, o cliente que tem 35 financia em 35 anos. Então, isso vai depender também da idade do cliente. Variável, né? Variável, nesse caso. Olha, gente, essa resposta também é muito interessante, vale a pena você ouvir novamente, né? E uma outra questão, André, que hoje tem assim, essa dúvida geralmente quando a pessoa vai comprar um imóvel, é muito grande, né, geralmente. Alguns dias atrás teve mudança na taxa Selic que querendo ou não impacta em termos de financiamento, né? E quais são as taxas hoje praticadas pela Caixa Econômica em termos imobiliários? Perfeito. A Caixa ela trabalha com 3 modalidades. A Minha Casa Minha Vida, né, que tem taxa de juros ali de 4,25 até 8,16. Isso vai de acordo com a renda do cliente também. Então a gente pode entrar, até fazer um outro vídeo sobre Minha Casa Minha Vida. Bacana, mas é opção, hein? Isso na verdade reflete com relação à renda do cliente, essa questão de enquadramento de 4,25 a 8,16. Isso é Minha Casa Minha Vida. Fora ela, a gente tem o Procotista, que é uma linha intermediária entre Minha Casa Minha Vida e o SBPE, que é o financiamento tradicional. Ele tem uma taxa de juros ali entre 8,16 a 9,16. E o SBPE, que é o que todos os outros bancos, os privados, que é o mais utilizado. A Caixa tem de 9,37 a 9,99% ao ano. Então, com os dados do cliente, a gente sabe exatamente onde enquadrá-lo nesse quesito. Entendi, André. E esse cliente, ele consegue utilizar o FGTS? Consegue. O detalhe do FGTS, tem algumas regrinhas que a gente precisa que o cliente enquadre dentro. Uma delas é não ter imóvel no nome, é ter trabalhado mais de 3 anos de carteira assinada, morar ou trabalhar na cidade onde vai adquirir o imóvel. Em Goiânia tem só um detalhe, porque como tem região metropolitana, então o cliente pode estar em Trindade, comprar em Goiânia, ele pode estar em Aparecida e comprar em Guapó, isso não tem problema. Mas pode usar sim. Aí a gente tem 2 opções, usar tanto na entrada do cliente, se ele precisar, quanto para reduzir o valor financiado. Um exemplo, Jefferson, que a gente pode usar, vou dar aqui um valor aleatório, um imóvel de 250 mil. A Caixa vai financiar 80%, 200 mil. O cliente tem 20 mil de FGTS.
Dos 20% que ele teria que dar de entrada, os 50 mil, ele pode usar os 20 mil para poder deduzir. Ou seja, a entrada dele seria 50, a gente usa 20 de FGTS, ele teria apenas 30 mil para dar de entrada. Então, um exemplo claro disso. Agora vamos imaginar que o cliente ele já tem os 50 mil. Fala, não, Jefferson, eu tenho 50 mil, quero financiar e quero usar o FGTS. Nesse caso, a gente vai usar o recurso dele e deduzir no financiamento. Então, em vez de ele financiar os 200, ele vai financiar 180, porque a gente está usando 20 mil para reduzir no valor financiado. Gente, que vídeo bacana, né? Quero até pedir para você já compartilhar, viu? Compartilha esse vídeo, comenta aí, porque eu tenho certeza que tá tão bacana que vai ter a parte 2, né, André? Com certeza, conta comigo. Vai ter a parte 2. Comenta, compartilha, deixe seu like, porque eu tenho certeza que esse conteúdo aqui, tanto para o cliente comprador, como para o corretor de imóvel também, isso também tem uma grande valia. Com certeza. André, outra pergunta que isso agora vale para os corretores também. Quais documentos são necessários para a pessoa conseguir o financiamento na Caixa? Bom, para a questão da documentação, a gente utiliza documento de identidade, pode ser a identidade ou CNH, comprovante de endereço atualizado, o comprovante de estado civil do cliente e a comprovação de renda. Pode ser ela contra-cheque, declaração de imposto de renda, movimentação bancária. Com tudo isso, a gente consegue já dar início no processo de financiamento. Só uma dúvida, a fatura do cartão de crédito também tem alguma valia nesse processo? Tem. O cliente que tem uma renda extra e quer colocar, um exemplo, uma costureira, uma manicure, quer colocar uma renda extra no financiamento, a gente pode usar tanto a movimentação bancária quanto a fatura do cartão de crédito para fazer uma composição de renda. Muito mais. André, e nessa questão do financiamento, é possível financiar, por exemplo, eu sou o titular, eu consigo financiar com outras pessoas também, junto comigo, no imóvel? Consegue sim. A questão que diferencia é só na modalidade. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, ele é feito para moradia própria. Então, assim, a Caixa quer a comprovação que os participantes do financiamento vão morar nesse imóvel. Então, é basicamente isso. Qualquer outra modalidade, que seja para investimento, o SBP, por exemplo, podem entrar até 4 pessoas, sem vínculo de parentesco, e aí financiando juntos, não tem problema. Só a questão do Minha Casa Minha Vida que pede que essa seja para moradia própria. E aí, teoricamente, as pessoas teriam que morar nessa residência. Entendi, André. E até atrelado, você acabou de comentar a respeito da SBPR, né? Sim. Existe algum programa específico para financiamento de imóvel usado? Então, o usado ele entra nas 3 modalidades que eu citei, Perfeito. tanto no Minha Casa Minha Vida, como no Procotista, quanto no SBPR. As taxas de juros não mudam por ser imóvel usado. A gente pratica tanto para imóvel novo quanto para usado. A gente atende nas 3 modalidades. Entendi. Uma pergunta que é bem recorrente também, quais são as formas de amortizar o financiamento? Perfeito. Hoje a Caixa tem 2 formas, a tabela Price, que hoje o cliente paga parcelas fixas, e a tabela Saque, onde o cliente paga prestações decrescentes. São as 2 modalidades que a gente trabalha hoje. Um exemplo de se o cliente quer, na hora de decidir se ele quer Saque ou Price, a gente usa muito da seguinte forma. A tabela Saque, ela, por ser decrescente, ela começa com uma prestação um pouco mais alta. Então ela vai regredindo mensalmente. A Price, ela é linear, ela é fixa. Então, assim, para o cliente que tem intenção de quitar em curto prazo, tem um FGTS que vai conseguir ir amortizando ou um dinheiro para receber, talvez a Price fique melhor, porque ela começa menor. Agora, para o cliente que tem intenção de manter o financiamento a longo prazo, ele pode ser que a Saque atenda melhor, porque o montante final, lá no finalzinho, pagando a última prestação, você vai ter pago menos na Saque do que na Price. Então, também a capacidade financeira do cliente também ajuda muito. Então, assim, para aquela prestação que começa mais alta, às vezes para ele que vai estar pagando ITBI, pagando registro, pagando as custas da Caixa, ou às vezes até mobiliando o imóvel, ou até casando, então o ideal é que talvez ele pegue a tabela Price com uma prestação menor. Então, depende muito, a gente estuda também cada situação do cliente. É variável porque cada cliente, como se diz, cada um é uma situação. Exatamente isso. A gente, no meio corretor, a gente costuma dizer que cada atendimento é atendimento único, porque acaba que a gente precisa entender a necessidade do nosso cliente. Então é algo exclusivo ali para ele, a gente faz o máximo para moldar e auxiliar ele nessa questão, tanto financiamento, como enfim. Fatores. Perfeito. Aqui a gente chama de educação financeira. É isso. A gente senta com o cliente e mostra para ele ver qual é a necessidade dele na hora. André, e como você comentou em relação a custas, né? O que gira em torno hoje as custas, né, de um financiamento? Como que é feito esse cálculo, André? Perfeito. Para
Para a tabela Minha Casa Minha Vida e para cotista, a Caixa ela vai cobrar do cliente 1,5% sobre o valor financiado. E aí, na hora de iniciar o processo, ela antecipa R$ 750 para pedir a vistoria do imóvel e a diferença é paga na hora de assinar o contrato com a Caixa. Isso é Minha Casa Minha Vida para cotista. Além disso, vai ter ITBI, que é o imposto da prefeitura, né? Goiânia hoje está 2%, mais o registro no cartório. Aí, dependendo do cartório, a gente pede o orçamento, geralmente a gente deixa o cliente já sabendo o que pode gastar. No SBPE é uma tarifa fixa, ela está em algo em torno ali de R$ 980 a R$ 1.100. Da mesma forma, o cliente inicia pagando R$ 750 para pedir a vistoria, essa diferencinha que vai dar 200, 100 e pouquinho, ele paga na hora de assinar o contrato. ITBI, que é prefeitura, e registro normal. Então, qualquer modalidade que a gente faça de financiamento, ele vai ter o ITBI e o registro para poder pagar. Entendi, André. Gente, olha, a nossa intenção aqui é realmente sanar suas dúvidas, te auxiliar com as informações, passando, né, o passo a passo. Logicamente que assim, é um assunto muito mais extenso, tem muitos detalhes, mas isso aqui de forma prévia, como se diz, é o início ali, para a pessoa ter uma noção clara de como proceder, de como profissional recorrer. Perfeito. Não é, André? Com certeza. E olha, para encerrar, a última pergunta, André. Ó, o que acontece caso o cliente ele atrasa as parcelas, né? No caso ali, qual que é o limite de atraso que ele pode ter referente às mensalidades? Perfeito, perfeito. Olha, hoje a Caixa Econômica trabalha com 3 meses. Então assim, a partir da terceira parcela em atraso, a Caixa já aciona o cliente. Hoje a Caixa Econômica ela trabalha de uma forma que quer amigavelmente tratar com o cliente, sugerir uma forma de pagamento que a gente coloca, a gente consegue incluir talvez incorporar, que a gente chama, incorporar as prestações de atraso no financiamento para dar um alívio para o cliente, mas aí não havendo um acordo ou o cliente querendo negociar, aí infelizmente a Caixa retoma o imóvel e vai para leilão. Nesse caso não tem muita saída. Entendi. Olha, mas assim, com fé em Deus, né, André? Isso não vai acontecer. Não, é muito difícil. Né? A nossa intenção aqui realmente, por isso que a gente gosta de ser muito claro com o nosso cliente, o que ele vai gastar, né, a média ele vai precisar ter em mãos para poder fazer todo o processo. Logicamente que antes de, até mesmo de gerar contrato, André, a gente tem esse hábito lá no corretor de checar realmente o potencial do financiamento do nosso cliente, sabe? De fazer um levantamento em termos de documentação, se tem mais de uma pessoa envolvida, a gente checa certinho, para aí sim dar o próximo passo, que é a questão do financiamento, etc. Para a pessoa conseguir realmente fazer algo pautado, realmente sendo da segurança, da clareza, sabe? Mas enfim, esse vídeo foi o primeiro de vários que nós vamos fazer com o André. André, eu quero te agradecer, muito obrigado mais uma vez. Imagina. Como eu disse, eu me sinto honrado pelo convite e eu estou à disposição. Vamos fazer de cada pergunta dessa virar um tópico de um novo vídeo. Demais, André, obrigado. Gente, olha, pensou em avaliar, comprar e vender, pensou amigo corretor e pensou, logicamente, fazer financiamento caixa, tem André da Consolida. André, mais uma vez, obrigado. Tamo junto. Valeu demais. Vamos para os próximos. Vai, partiu. Um abraço, gente. Valeu. Foi lindo!